Turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Espero que vocês estejam com saudades da sala de aula, tá bom? Porque o professor tá com muita saudade da sala de aula. Então, da última vez que a gente se viu por aqui, passei para vocês sobre áreas, né? A gente iria começar a trabalhar sobre áreas e volumes. A gente viu áreas de alguns polígonos aí, quadrado, retângulo, deixa eu ver qual foi a outra figura que a gente viu do paralelogramo também, né? Então agora, turma, a gente vai dar sequência, tá, a esse conteúdo. Novamente, eu vou passar para vocês atividades a respeito disso, tá bom? E eu preciso que as atividades sejam feitas, inclusive todas elas vão valer nota, tá? Mas não só por isso, vocês não têm que pensar só em nota, vocês têm que pensar que vocês precisam aprender esse conteúdo novo, é um conteúdo que vocês vão levar para a vida de vocês, entendeu? Então vocês têm que aprender o máximo, vocês têm que absorver o máximo possível disso, tá bom? E vamos lá? A gente vai ver agora, dando sequência ao que a gente começou a ver anteriormente, vamos ver sobre áreas dos triângulos, tá? A gente vai ver sobre as áreas dos triângulos. Deixa eu dar uma conferida na câmera aqui. Tá ok. Então, turma, só lembrando a vocês que, né, a gente tem vários tipos de triângulos aí, tá? Triângulos equiláteros, escalenos, e por aí vai. A gente tem diversos tipos de triângulo. A gente vai ver uma formulazinha aqui que calcula de maneira geral a área de um triângulo, tá bom? Então, olha só, o que seria a área do triângulo? A área seria toda essa superfície aqui, ó, que é uma região delimitada pelas laterais dessa figura, né? Então, só dos triângulos de qualquer figura. Então, a gente vai estudar como calcular isso daqui, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui um triângulo tranquilo de ser trabalhado, que é o triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo reto entre dois de seus lados, tá bom? Ele tem um ângulo reto aqui. Olha só. Triângulo retângulo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa ver como é o formato desse triângulo retângulo. Ele é chamado de triângulo retângulo porque ele possui esse ângulo reto aqui, ó, entre dois de seus lados, formado por dois de seus lados, esse ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, né? Quando a gente pega esse triângulo retângulo e a gente completa ele aqui, ó, a gente completa a figura formando um retângulo, né? A gente tem um outro triângulo retângulo de cá que é exatamente igual a esse, que é o que a gente está analisando aqui, ó. Completamente igual. Por quê? Porque esse lado de cima, ele é exatamente igual a esse de baixo, desse triângulo aqui. Esse lado aqui, ó, dessa lateral, ela é exatamente igual a essa lateral desse outro triângulo. E eles compartilham esse terceiro lado. Esse terceiro lado aqui, ele pertence tanto a esse triângulo, que é o que a gente está analisando, quanto aquele lá que a gente construiu.
Então, se a gente tivesse essa figura completa, isso aqui seria um retângulo. E a gente sabe que a área do retângulo é base vezes a altura. Isso aqui foi visto na nossa última videoaula, correto? Então, se a gente fizer base, se a gente calcular a medida dessa base vezes essa altura aqui, né? A gente teria a área de tudo isso. Só que a gente não quer a área de tudo, a gente quer exatamente a metade dela. Então, o que seria a metade de um valor? Seria você pegar esse valor, dividir esse valor por 2, não é? Então, basta a gente dividir isso daqui por 2, ó, que a gente vai ter a metade do que seria toda essa área. E qual que é a metade de toda essa área? É justamente o triângulo que a gente quer, tá? O triângulo que a gente está analisando. O triângulo que a gente quer calcular a área dele. Tudo bem? Então, olha só, eu vou apagar aqui. Como que seria calculada a área do triângulo retângulo? Então, base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Professor, isso daqui vale só para o triângulo retângulo? Não, na verdade vale para todo triângulo que a gente analisar, tá bom? Vale para todo triângulo que a gente analisar. Se a gente tiver um outro triângulo aqui, ó, esse daqui ele não é retângulo mais, tá bom? Esse daqui não é um triângulo retângulo mais, tá? Ele possui ângulos, todos os ângulos diferentes de 90 graus, tá bom? Quando a gente faz isso, a gente continua tendo um valor de base aqui. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Tá pegando. A gente tem um valor de base aqui e a gente vai ter um valor de altura aqui, ó. Tá? Base aqui e altura de cá. Essa altura seria desse vértice aqui, ó, até tocar nesse lado de baixo, nessa base aqui do triângulo. Então, vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vai calcular por base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então, um exemplo bem simples, se eu tiver um triângulo aí cuja base tem 10 centímetros, mede 10 centímetros e a altura mede 6 centímetros, basta eu colocar 10 centímetros vezes 6 centímetros, tudo isso dividido por 2, correto? Olha só, tirando um pouco aqui do reflexo. Então, 10 vezes 6 dá 60, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, dividido por 2. Isso daqui dá 30, tá? Deixa eu colocar aqui do lado, ó. 30 centímetros quadrados. Tá bom? Tudo bem, então? Deixa eu só dar uma regulada aqui. Isso, para ficar melhor para a gente ver. Tá, é bem simples, bem fácil, tá bom? Então, vamos lá. Se tiver uma outra questão, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Foi dado um triângulo retângulo, né? Foi dado um triângulo retângulo e eles deram a medida desse lado aqui de 20 centímetros. E essa base aqui, ó, do triângulo retângulo, ela tem um outro valor aí que a gente não conhece, que é o que a gente quer descobrir, certo? E ele falou que a área desse triângulo é 100 centímetros quadrados, tá bom? A área é 100 centímetros quadrados. Então, olha só, aqui a gente tem 3 valores na formulazinha. A gente tem 3 valores que a gente precisa preencher. A área, né? A base e a altura. Se eu souber de 2 desses valores, eu consigo descobrir o terceiro.
Então, não é sempre que você vai ter base e altura para você descobrir a área. Se você tiver a área e a altura, você consegue descobrir a base. Se você tiver a área e a base, você consegue descobrir a altura. Então, olha só como que a gente faz. A gente pega essa fórmula, a gente tem o valor da área de 100, tá? A base é quem a gente quer descobrir, a altura é 20, tudo isso dividido por 2. Olha só, eu posso dividir esse 20 por 2, que dá 10, né? Então, 100 é igual a x vezes 10. Esse 10 eu passo ele dividindo para cá, ó. 100 dividido por 10 é igual a x. Tudo bem? E o meu x, então, quanto que é? 100 dividido para 10, 10 centímetros. Tá ok? Tirando um pouco aqui do reflexo. Tá vendo aqui, ó? Então, para que eu tenha um triângulo retângulo com uma altura de 20 centímetros e uma base que a gente não conhece, para dar 100 centímetros quadrados de área, quer dizer que essa base precisa ser 10 centímetros, tá? Vamos ver pela fórmula, olha só, basta você multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Aqui a gente não descobriu que é 10? 20 vezes 10 dá 200. Se a gente dividir esses 200 por 2, dá o nosso 100. Tá bom? Então, tem essa situação aqui também. Tá bom, gente? Vamos passar para frente, eu vou passar a atividade para vocês depois, para vocês fazerem. As dúvidas que vocês tiverem, vocês vão me perguntando lá pelo aplicativo, tá bom? Que a gente está usando, o Google Classroom, nossa turma virtual. Deixa eu ver qual vai ser a outra figura que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar agora com losango. Gente, vocês lembram do losango? O losango ele é uma figura assim, ó. Losango ele é um quadrilátero. Olha só. O losango ele é um quadrilátero, né? Um polígono de 4 lados. E ele possui duas diagonais. Olha só. A gente tem uma diagonal aqui, que liga esse vértice até esse outro vértice. E a gente tem uma outra diagonal de cá. Tá bom? A gente tem uma diagonal aqui e uma outra diagonal de cá. Tudo bem, turminha? Beleza, então. Qual que vai ser a área desse losango? Eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar essa diagonal maior, aqui eu vou chamar essa diagonal maior de D maiúsculo e eu vou chamar essa diagonal menor de D minúsculo. Tá ok? Qual que vai ser a formulazinha da nossa área? A formulazinha da nossa área vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Eu vou explicar para vocês, depois que a gente voltar às aulas presenciais, eu vou explicar para vocês por que essa formulazinha é desse jeito. Porque a explicação dela toma um pouquinho mais de tempo e essa videoaula não pode ser tão longa assim para não ser cansativa, tá? Porque com certeza a videoaula é bem diferente das aulas presenciais, tá bom? As aulas presenciais vocês estão ali na hora, vocês tiram todas as suas dúvidas na hora, não tem que procurar o professor para tirar dúvida depois, porque a gente entende que é difícil, só que é o meio que a gente tem de conseguir trabalhar com vocês agora, tá bom? Então vamos lá, turma? Diagonal maior vezes a diagonal menor. Entendeu? Então, eu vou botar como um exemplo aqui, a gente tem aqui um losango, olha só. Deixa eu desenhar esse losango um pouquinho melhor. Olha só, aqui a gente tem um losango, imagine um losango que seja aquele losango da bandeira do Brasil, olha só. Ó, tá?
E essa bandeira do Brasil aqui, ela tem 14 centímetros. 14 não, vamos colocar valores um pouquinho mais tranquilos aqui de se trabalhar. Opa, aqui. Aqui ela vai ter 20 centímetros e aqui ela vai ter 12 centímetros. Só que a gente vai supor o seguinte, a gente vai supor que a pontinha, o vértice desse losango esteja encostando nas laterais, tá? Para não ter nenhuma sobra entre o losango e esse retângulo aqui da bandeira. Então, o que que isso quer dizer? Olha só, vou apagar essa partezinha do centro aqui, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que essa diagonal menor aqui, ó, ela possui a mesma medida da lateral da bandeira, tá bom? Daqui até aqui embaixo. Então, ela vai ter 12 centímetros. Então, olha só. Aqui, ó. Ela tem 12 centímetros aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Centímetros. 12 centímetros aqui. E essa diagonal maior do losango aqui, ó. Ela vai ter a mesma medida desse lado de baixo, que vai ser 20 centímetros, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente tem o quê? 20 vezes 12, 240, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, tá bom? Dividido por 2. 240 dividido por 2, turma, é 120 centímetros quadrados. Então, aqui, ó, tá a área desse losango, que é esse daqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Isso daqui pode cair também naquela situação. Olha só, eu tenho 3 valores aqui que eu vou substituir eles. A área, diagonal maior e diagonal menor, tá? Se a gente tiver o valor dessa área e da diagonal maior, a gente sabe assim, calculando, claro, o valor desse Dzinho aqui, tá? Se a gente tiver a área e tiver o Dzinho, a gente consegue descobrir esse Dzão, né, diagonal maior, também fazendo a conta. Certinho, turma? Então, aqui a gente teve a área do losango, tá? Anteriormente a gente teve a área do triângulo e agora eu vou passar para vocês a área do trapézio, mais uma figura para a gente estar trabalhando. Trapézio. O que seria o trapézio? O trapézio também seria um quadrilátero que ele tem uma base menor e uma base maior, uma é paralela à outra, tá? E a gente tem esses dois lados, essas duas laterais aqui, ó, que encontram nesses vértices, tá bom? Então, a gente tem uma base maior, vou chamar ele de Bzão, uma base menor, chamada de Bzinho, e ela tem também uma altura. Aqui, ó, a altura é a distância entre uma base e outra, tá bom? Então, qual que vai ser a fórmula de área para esse trapézio? A área desse trapézio é o quê? Base maior mais a base menor, tudo isso dividido por 2 vezes a nossa altura, tá bom? Novamente, assim como a figura que a gente viu por último, losango, eu vou explicar para vocês por que dessa formulazinha depois, quando a gente estiver em aula presencial, tá? Mas essa daqui é a fórmula para o trapézio. Então, se a gente tiver um trapézio aqui, ó, vou desenhar um trapézio aqui para a gente. A gente tem um trapézio aqui com 20 centímetros aqui, aqui 16 centímetros e uma altura de 10. Tá bom? Como que seria a nossa área? A nossa área seria base maior mais a base menor, 20 mais 16, e isso dividido por 2 vezes o nosso
10, que é a altura, tá? Então, ó, 20 mais 16, 36 sobre 2, vezes 10. 36 dividido para 2 dá 18, e 18 vezes 10 dá 180 centímetros. Lembrando, é área, então é centímetro quadrado. Também foi explicado isso para vocês na última aula, tá bom? Tirando um pouquinho do reflexo aqui, ó. Ficar mais fácil de vocês verem, tá bom? Então, o trapézio, que é essa figurinha aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, no livro, tá vendo? Um trapézio. O trapézio tem uma base maior, uma base menor e tem uma altura que é a diferença entre uma base e outra, tá? Também vou estar passando uma atividade para vocês referente a esse conteúdo. Eu espero do fundo do coração que vocês façam. Façam de uma forma séria, viu, gente? Porque vocês precisam aprender isso, vocês precisam absorver esse conteúdo. A gente não pode ficar parado em hipótese alguma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim lá pelo Google Classroom, tá bom? Na nossa turma virtual. Então, até a próxima. Saudades de vocês, viu, galerinha? Até a próxima.